abrir no livro de Hebreus, no capítulo de número 3. Vamos ver de onde essa linda música foi tirada. E vamos estudar um pouquinho sobre o descanso que o nosso Deus tem para nós. Vamos começar do verso 1, queridos. Portanto, santos irmãos, eu e você, queridos, participantes do chamado celestial, o que nós precisamos fazer? Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Vamos para o verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Verso 18. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. Veja que essa palavra é repetida constantemente. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, fala com tua igreja, fala com teu povo, Senhor. Transborda em nosso coração a verdade da tua palavra. Ensina-nos os teus caminhos, ensina-nos o teu descanso. Abençoa-nos, Pai, a sair daqui fortalecidos pelo Senhor, descansando no Senhor, recebendo da tua graça, da tua misericórdia, para que a gente enfrente os momentos de necessidade e em tudo ande na tua paz, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler novamente, queridos, os versos 7 ao 12. Hebreus 3, verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Que tempo foi esse, queridos? O tempo do êxodo, Moisés tirando o povo de Israel do Egito, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos, olha só, Deus agindo durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Queridos, o que o
o autor do livro aos Hebreus está falando aqui, está explicando aqui. Ele está fazendo uma recapitulação histórica, relembrando o que ocorreu no período do Êxodo. Relembrando, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito, foram para lá com José, passaram um tempo de prosperidade e depois surgiram faraós que não conheciam José e escravizaram o povo hebreu, o povo judeu, por séculos, quase 400 anos. Imagine, o nosso país tem 500 e poucos anos, e eles passaram quase a idade do nosso país em período de escravidão, em regime de escravidão. Deus levanta um profeta, levanta Moisés e os tira com grande força, com grande demonstração de poder, e retira eles da nação mais poderosa da terra. O faraó jamais libertaria uma quantidade tão grande de escravos, e por isso Deus tem que intervir. Depois de 400 anos de paciência, 400 anos, o povo de Israel sofrendo, uma hora Deus deu um basta e agiu para libertar o povo de Israel. E aí nós vemos a manifestação de Deus de forma grandiosa, né? Com as 10 pragas do Egito, com abrindo o Mar Vermelho. Eles saem do Egito e entram no deserto, e ali Deus opera grandes sinais, né? Ele derrama comida do céu, chamado maná. Deus guia o povo o caminho que eles deviam andar, através de uma nuvem de dia, através de uma coluna de fogo à noite. E o deserto deveria ser atravessado de uma forma bem rápida, queridos, para chegar à terra prometida, a terra que Deus estava preparando para que aqueles escravos, aqueles que ficaram 400 anos de escravidão, chegassem a um lugar de descanso. Havia um descanso prometido a eles, que depois de tanto trabalho, de tanta servidão, de tanto sofrimento, de tantos chicotes que eles receberam nas costas, de tantas mortes, eles por fim receberiam um descanso. E pense bem, o que um escravo mais quer? Que é, em primeiro lugar, né, o que um escravo mais quer é liberdade, e segundo, o descanso. Porque haja sofrimento, viver uma vida de trabalho de sol a sol, sob opressão, um trabalho pesado, um trabalho duro. E o que Deus prometeu a eles? Vocês terão descanso. Vocês terão descanso. E para isso, sigam a minha voz, me ouçam, sigam os meus caminhos, eu vou dirigir vocês, eu vou levar vocês até esse lugar de descanso. Apenas obedeçam, apenas me sigam. E a história estava belíssima, queridos, estava linda demais, escravos libertos, escravos que iam chegar ao descanso, chegar à liberdade, uma grande celebração. Só que nos versos que nós lemos, mostra como a história toda se reverteu. Deus fala que o povo tinha um coração duro, que eles se rebelaram contra Deus, tentaram a Deus, colocaram-no à prova. Diz que aquele povo tinha um coração perverso, um coração mau, um coração incrédulo, e eles se afastaram de Deus. Por mais que Deus desse comida todos os dias para eles, né, do céu, uma nuvem os guiasse, ainda assim eles se afastaram de Deus. E por fim quiseram apedrejar e matar Moisés, e falaram, nós não queremos mais, nós vamos desistir de tudo, e vamos voltar para o Egito. Não queremos mais essa terra prometida, nós estamos sabendo que tem gigantes, tem dificuldades, vamos voltar para o Egito. E, infelizmente, isso acontece muitas vezes na vida de alguns cristãos, né, que quando vem uma dificuldade, vem uma prova, vem uma tribulação, eles pensam o quê? Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o mundo. Né? Qual a lógica disso? Né? Um escravo liberto, agora quer voltar para a escravidão. Olha a tristeza de Deus falar, vocês não vão entrar no descanso, como vocês vão desperdiçar essa oportunidade? E aí no verso 18, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram tão desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Que horror, por mais que Deus dissesse, eu vou dar descanso a vocês, eles disseram, nós não cremos, nós não vamos, nós desistimos, nós abrimos mão dessa fé, abrimos mão desse Deus e vamos voltar para o Egito.